Meu filho nasceu numa sexta-feira, às 16h42 da tarde. No dia 10 de maio, vou trazer vocês aqui, um bairro aqui no Rio de Janeiro, na divisa da Zona Norte com a Zona Oeste, chamado Realengo. Precisamos pegar a Avenida Brasil, muito próximo do horário do rush. Então, já senta que vai ter um pouco de intensidade nesse nascimento. Foi um dia lindo, eu posso dizer. Olá, família. Como é que estão as coisas por aí? Para quem não me conhece, eu me chamo Tamira Almeida, eu sou enfermeira obstetra, sou empreendedora e cofundadora de uma empresa chamada Lotus Parteiras Urbanas, que é uma equipe de atendimento gestacional, mas principalmente eu sou mãe de um menininho lindo chamado Pedro Henrique. No último vídeo, eu decidi dividir aqui com vocês um momento transformador na minha vida, resgatando um sonho que eu sempre tive, que é o de me tornar uma enfermeira internacional. Então, hoje, nada mais justo do que falar sobre o dia que o meu filho chegou a este mundo. Eu tô aqui, ó, de pijama, de manhã bem cedinho, pronta para dividir com vocês um pouquinho da minha vivência nesse dia que foi o mais especial de todos. Nada supera para mim e acho que isso para a maior parte das mulheres que se tornam mãe, o dia do nascimento do nosso filho, ele realmente marca na nossa alma como uma tatuagem, né, para toda a eternidade. Para contextualizar para vocês, né, eu sou enfermeira obstetra, então eu já sabia muito do que poderia acontecer no dia do trabalho de parto, né, no dia do nascimento do meu filho. Eu confesso para vocês que o dia do nascimento do meu filho não foi algo em que eu coloquei muita expectativa durante a gestação. Claro que, assim, como toda mulher, eu queria muito que ele nascesse quando começou a entrar ali naquela reta final, e ele nem passou muito tempo, assim, dentro da reta final. Ele nasceu com 38 semanas e 4 dias, então a gente estava na metade ali da reta final ainda, mas eu já estava na ansiedade de ele nascer. Mas a forma como ele iria nascer, como se daria esse dia, foi algo em que eu não coloquei tanta expectativa, justamente porque eu queria deixar acontecer. E eu acho que esse foi, de fato, o que acarretou no meu trabalho de parto e parto terem se desenvolvido de forma mais rápida. Não é uma regra. Na teoria, estudos que trazem um primeiro parto vaginal, levando ali uma média de 24 horas ou talvez um pouco mais. E eu confesso que em trabalho de parto, de fato, fase ativa, eu passei umas 4 horas. Sim. Tem gente que é, de fato, agraciado por Deus, mas eu confesso que eu tive dificuldades na amamentação, que aí sim foi algo que eu coloquei muita expectativa, eu realmente temia mais o puerpério e a amamentação do que o parto vaginal. E é por isso mesmo que eu acho que tudo se alinhou e corroborou para que o nascimento do meu filho acontecesse de uma forma mais tranquila, porque eu não tinha colocado tanta pressão em mim mesma para isso. Mas para vocês entenderem como tudo aconteceu. Eu tinha trabalhado na quinta, mas sabe quando a gente avisa para a gestante que, olha, você pode ter alguns alarmes falsos, podem ter contrações que não são de fato a contração de trabalho de parto. Eu não tive nada disso. Eu não tive nenhum sinal prévio de que o meu filho poderia estar querendo nascer. Saída do tampão mucoso, ruptura de bolsa amniótica, né, que é a bolsa estourar, contração de alarme falso. Eu tive as contrações de treinamento, só que totalmente indolores. Então, essa também não se enquadraria nesse contexto de um alarme falso. E aí, como é que eu soube que ele iria nascer? Na sexta-feira de manhã, eu acordei, assim como toda gestante, acorda inúmeras vezes para ir ao banheiro. Mas eu me lembro que era por volta das 5 da manhã, porque eu olhei o relógio. E fui ao banheiro, fiz o meu xixi, voltei pro quarto e fui admirar a janela. E eu lembro de ter ido na janela e admirado o dia que estava nascendo.
E eu lembro de ter conversado com meu filho e ter dito que se ele quisesse vir, eu já estava pronta. Então ele podia vir o momento que ele pretender. Eu já falava muito sobre o Dia das Mães, porque a data provável de nascimento do meu filho era o dia 21 de maio, aniversário da minha cunhada e madrinha dele. Mas eu não queria que ele nascesse no dia de ninguém. E eu sentia que ele não ia chegar no dia 10 de maio. Eu queria que meu filho tivesse um dia dele. E ele escolheu um dia para si. Enfim, aí eu me lembro de ter feito essa espécie de oração silenciosa e deitei para dormir novamente. E eu comecei a ter micros despertares, e aí eu não faço ideia de que horas eram, sentindo uma cólica. Eu sentia uma cólica e despertava. E aí a cólica passava e eu relaxava e dormia de novo. Eu comecei a sentir isso, e eu lembro que eu cutuquei meu esposo e falei: olha, não é para você ficar assustado nem nada, mas eu acho que alguma coisa já está querendo acontecer, porque por volta das 8 horas eu mandei mensagem para as minhas enfermeiras, eu contratei a minha equipe de assistência para me acompanhar nesse momento do trabalho de parto em casa, porque a minha expectativa era ficar em casa o máximo de tempo que eu conseguisse antes de ir para a maternidade. Durante a nossa assistência, a gente entende que o lar da gestante é o local de segurança para ela. É o ambiente que você entra e você se sente automaticamente confortável, porque você está em casa. E quando a gente está dentro de um ambiente de saúde e você não tem controle sobre aquele ambiente, você automaticamente se sente mais insegura e essa insegurança te traz mais medo. E esse medo, ele tem um impacto direto no processo de trabalho de parto. Então, eu não queria passar muito tempo em trabalho de parto na fase mais inicial na maternidade. Eu queria que essa fase mais inicial, que demora mais para progredir, que isso acontecesse na minha casa. E aí, por volta das 8 horas da manhã, entre 8 e 9, eu comuniquei para as enfermeiras que eu estava tendo essas contrações ao longo dessa manhã. As contrações, em alguns momentos, elas vinham mais fortes, em outros momentos, elas vinham mais brandas. Eu fiz movimentos pélvicos, tomei banho de chuveiro, fui registrando, né? Botei essa função para o meu esposo, porque eu percebi que ele estava um pouco tenso, né? Porque o acompanhante fica tenso, ele está vendo, a gente está sentindo contração, que é um desconforto doloroso, né? E aí o acompanhante acaba ficando tenso, por mais que ele tenha sido orientado sobre como seria esse processo, ele fica tenso, porque na verdade ele sente que ele não tem mãos para oferecer nesse momento. E aí eu deleguei para o meu esposo a atribuição de cronometrar as contrações e também fazer o nosso almoço para que ele tivesse alguma função. E aí, essa é uma dica que eu dou para quem está aí do outro lado e vai passar por esse processo ou conhece alguém que vai passar. Seu acompanhante, além de saber o que é o trabalho de parto, ter acompanhado a sua gestação, saber como é que tudo vai se desenrolar, ter uma atribuição para ele no dia. Porque eles ficam tensos mesmo. Mesmo. Ele nunca passou e nem nunca vai passar por isso. Por isso que pode ser que qualquer explicação que a gente dê, por mais que seja em abundância, ele ainda vai temer, porque ele nunca vai passar por isso. Então ele nunca vai entender 100% do processo. Por isso que é importante naquele dia ele ter uma função. O meu esposo ele tinha funções. Ele era o cronometrador das contrações. Ele fez as nossas refeições, no caso só uma, né? Depois eu só almocei nesse dia, mas ele tomou café da manhã, falei para ele e segui na vida dele. E ele era o motorista. Lá por volta de meio-dia, eu mandei uma mensagem para as enfermeiras porque eu percebi que as contrações já estavam mais intensas e que meu esposo já estava muito tenso. Ele até tentou assistir o final de uma série que ele estava acompanhando. Eu juro que eu tentei assistir com ele essa série, mas eu não me lembro absolutamente nada do que se passou naqueles episódios daquele dia.
Eu sei que ele concluiu a série, mas o que aconteceu eu não me lembro. Mas por volta do meio-dia eu mandei mensagem para as enfermeiras pedindo para que elas se organizassem com calma para vir aqui na minha casa e fazer a avaliação do toque vaginal para ver se tinha algum tipo de dilatação. Eu, Samira, como enfermeira obstetra, tentei fazer uma autoanálise. Então, o que eu consegui perceber? Que o colo não estava fechado, mas eu também não consegui identificar a dilatação de forma assertiva. Então, eu sabia que já existia alguma dilatação. O quanto eu não sabia. E aí eu precisava dessa avaliação para ter certeza. E como eu pedi que tudo fosse feito com calma, porque eu tinha começado a sentir as contrações poucas horas antes. Eu acredito que aquela contração mais leve que só me acordou estava acontecendo ali por volta das 6, 7 da manhã. Às 8 da manhã eu já consegui identificar uma contração a cada 5 minutos. E por volta do meio-dia elas já estavam mais intensas, mas se eu não me engano, ainda era nesse padrão de uma contração a cada 5 minutos. Só estava mais demorado o tempo de duração da contração e o intervalo entre uma e a outra aparentemente estava um pouquinho mais curto, mas a cada 10 minutos eu ainda tinha duas contrações. Esse padrão não tinha mudado. Por volta das 2 horas, a Larissa, que foi a enfermeira obstétrica, uma das, né, que estava disponível nesse dia, veio aqui em casa, fez a avaliação e me informou que eu estava com 4 centímetros de dilatação. 4 centímetros. Gente, eu tô falando com essa cara porque para mim era surreal ter 4 centímetros. E eu vou explicar para vocês. Porque apesar das contrações, eu não percebi perda de nada. E aí você fica assim, como assim perda de nada, Tamira? Como você não estava percebendo perda de nada? Você estava contraindo, então alguma coisa já estava acontecendo. Só que, no meu contexto profissional, a via de regra diz que a gestante que está em trabalho de parto vai ter alguma perda não só de líquido, mas pode ser de tampão, pode ser algum sangue dos vasos que tem ali no colo do útero, que conforme ele vai se expandindo, esse vasinho pode romper, e aí você começa a perceber manchinhas de sangue na calcinha. E eu não percebi absolutamente nada, gente. Minha calcinha estava assim, literalmente seca, não tinha nada, 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 nada. Não tinha secreção vaginal, não tinha nada. Então, para mim, quando eu me autoavaliei e percebi que o colo não estava 100% fechado, eu achei que na avaliação do toque, a Larissa, que veio aqui em casa, ia identificar 2 centímetros. E que aquilo era literalmente o começo do começo do começo. Só que 4 centímetros já é início de trabalho de parto, é o início da fase latente. A gente saiu do que eles chamam de pródromos, que é justamente aquele alarme falso, que muita gestante contrai, sente a dor, mas vai lá avaliar e está com 2 centímetros. Esse é o pródromos, é o alarme falso. Então eu já tinha passado dessa fase, eu já estava na fase de início do trabalho de parto, naquela fase que se eu fosse para uma maternidade, eu já internaria com o diagnóstico de trabalho de parto. Eu conversei com meu esposo e falei, olha, a gente tá começando agora, né? E aí eu vou fazer algumas atividades, porque nesse dia eu dormi muito, gente. E aí foi bom porque eu não paguei com a minha língua, porque eu sempre falo para gestantes que estão em trabalho de parto comigo, porque eu trabalho no plantão noturno, né? Então eu sempre falo para as gestantes que estão lá em trabalho de parto comigo, para que elas tentem descansar durante o trabalho de parto, entre uma contração e a outra. E elas sempre me olham com uma cara de tipo, você tá doida, não, não tem como descansar entre uma contração e a outra. Não, não existe essa possibilidade. E eu consegui. Neste dia foi um dia que eu dormi muito, assim. Eu conseguia deitar e cochilar entre uma contração e a outra. E esse dia literalmente parecia que o meu corpo estava tentando puxar toda a energia que ele conseguisse, no caso, reservar, armazenar toda a energia que ele conseguisse, porque eu fiquei muito sonolenta, eu sentia muito sono. Então eu deitava, dormia. Até esse momento da avaliação, eu dormi a maior parte do tempo. Eu já estava bem desconfortável, porque o meu filho, ele já tinha encaixado bem na pelve, ele já tinha
encontrado espaço na pelve, ele já estava bem acomodado dentro da pelve ali, de alguma forma, para essa descida que ele ia precisar fazer. Então eu sentia muito desconforto, principalmente nesse osso que a gente tem aqui, bem abaixo da nossa barriga, né? No, na nossa pelve, tem um osso aqui na frente. E eu sentia muito desconforto nesse osso na frente. Tanto é que um dos pedidos que eu fiz foi para a enfermeira avaliar e ver se ele não estava disposicionado. E aí eu fiz alguns exercícios de agachamento, de movimentação com o quadril, para poder ajudar mais ele nesse processo de descida no quadril. E fiquei bastante no chuveiro. E eu me lembro que teve um momento que veio uma contração muito forte. E foi a primeira vez que eu vocalizei que veio uma contração muito intensa que eu não consegui pensar muito e eu só agi. E aí eu vocalizei na hora da contração. E eu ouvi o meu esposo conversando com a Larissa sobre a gente ir para casa de parto, porque era uma sexta-feira e a gente estava adentrando às 3 da tarde e ele estava com medo de pegarmos o horário do rush e ficarmos presos no meio da Avenida Brasil comigo em trabalho de parto, na iminência do meu filho de fato nascer dentro do carro, em que a gente pudesse buscar um auxílio assistencial ao redor. E pensando nesse deslocamento, eu pedi uma outra avaliação, que aconteceu mais ou menos 1 hora depois da primeira. E se eu já estava, pasma, com 4 centímetros na primeira avaliação, 1 hora depois, meu mundo explodiu. Assim. Que 1 hora depois da primeira avaliação, eu já estava com 7 centímetros. 7. E eu fico assim, gente, surreal. Surreal. Eu não consigo nem processar, assim, entender e dizer o que eu senti. Na verdade, naquela hora eu só senti assim, bom, ele vai nascer, né? A gente tem que ir. E a gente já estava com tudo organizado. As bolsas do bebê e a minha já estavam no carro. Aqui comigo só estava a pasta, porque eu separei uma bolsa para sala de parto e uma bolsa para estadia depois que o bebê nascer. Na bolsa da sala de parto tinha um top, tinha um par de chinelos, que na verdade já estava com eles, né? Só calcei os chinelos. E estava a pasta com os meus documentos de pré-natal e uma toalha pequena, porque existia a possibilidade de eu utilizar tanto a banheira quanto o chuveiro na unidade de saúde onde meu filho nasceu. Então, a gente pegou só essa bolsa que estava aqui, saímos. E eu lembro que nesse dia eu descobri coisas no meu condomínio que eu nem sabia que tinham em disponibilidade aqui para a gente utilizar. Primeiro eu aterrorizei meus 2 vizinhos, porque eu entrei dentro do elevador contraindo com 2 homens. Estávamos eu, a minha enfermeira obstetra, meu esposo e 2 vizinhos. E assim, traumatizei eles, tenho certeza. Nesse dia, me desculpa, vizinhos, não foi a minha intenção. E eu também descobri, através de 2 senhorinhas lindas, que aqui no condomínio tem cadeira de rodas para ajudar no deslocamento dos senhores. Aqui mora muito idoso e eu não sabia nem que tinha essa opção. Que eu fui caminhando até o estacionamento do condomínio. Mas a gente levou. Eu não digo que muito tempo, eu nem sei quanto tempo a gente levou. Eu posso até ver com meu esposo e eu vou tentar colocar aqui de alguma forma quanto tempo a gente levou no trajeto. Mas neste dia em específico, eu lembro que eu sempre conversei com meu esposo sobre vamos tentar rotas alternativas para chegar na casa de parto, que foi onde meu filho nasceu, porque vai que acontece alguma coisa no dia que ele vai nascer. Vai que no dia que ele vai nascer, a Avenida Brasil está fechada, vai que acontece alguma coisa e a gente precisa tentar rotas alternativas. E nesse dia em específico, o aplicativo, acredito que até por conta do início do horário do rush, o aplicativo deu uma rota totalmente inusitada, assim, muito diferente para a gente chegar no Brasil. E aí eu só me lembro da Larissa falando comigo, amiga, porque nós somos amigas também, né? Apesar de ela estar ali naquele cenário como profissional, nós somos amigas pessoais. E aí eu lembro dela falar, amiga, se você começar a sentir vontade de fazer força, me avisa, só para eu me preparar.
porque eu entendi que ela já estava pronta para dar assistência ao parto no carro. E eu falei, tudo bem. Mas eu não falei. Eu só fiz um movimento com a cabeça. E a gente foi seguindo. E eu sei que a gente chegou próximo a um bairro que ainda é na Zona Norte, chamado Guadalupe, na Avenida Brasil já. E ali eu sei que sempre tem viatura da polícia parada, porque a gente começou a perceber uma retenção. A gente estava seguindo, mas estava começando a ter uma retenção. A gente encontrou uma dessas viaturas e a gente precisou chamar essa viatura para que ela entrasse na nossa frente e abrisse espaço. Porque, literalmente, se essa viatura não estivesse ali e se a gente não tivesse pedido o suporte dessa viatura, a gente não teria chegado na casa de parto antes do meu filho nascer. Então a gente pediu o suporte dessa viatura para que eles abrissem a via para a gente. Eu não sei nem mensurar quanto tempo depois a gente chegaria, depois de nascido, a gente conseguiria chegar na casa de parto. Mas essa viatura adentrou na nossa frente, foi abrindo a via, inclusive outros motoristas tentaram passar na frente do meu esposo, enquanto a viatura estava abrindo o caminho, e ele levou a gente até um bom pedaço onde já estava mais tranquilo, já fora da Avenida Brasil. E a gente conseguiu seguir o caminho e ainda ficamos parados muito próximo. Eu olhava assim no GPS, estava marcando 2 minutos para chegar na casa de parto. E a gente estava parado no sinal. E eu falei com minha esposa, eu falei, não, pelo amor de Deus, pega aqui a contramão, passa depois, se chegar alguma multa, a gente manda a certidão de nascimento do nosso filho para justificar por que você estava na contramão e ultrapassou o sinal. E chegamos finalmente na casa de parto, meu esposo buzinando o carro, aí a enfermeira de tetra saiu, fui falar com a equipe, voltou para me ajudar. E aí a equipe saiu assim. Eu lembro de ter ouvido uma pessoa da equipe falando assim: ah, eu achei que já estava nascendo. Uma delas me deu a mão, e aí na hora que ela me deu a mão, eu senti, tipo, cheguei. Porque, assim, não tinha nenhum problema nascer no carro. O problema não era nascer no carro. A questão é que eu não queria que ele nascesse no carro. Então, quando eu cheguei no local onde ele ia nascer, que eu toquei na mão das pessoas, porque ele se preparou para ele nascer lá. E eu toquei na mão de uma pessoa de lá e eu senti aquele peso, sabe, saindo de mim. Porque foi a hora que foi o segundo momento que eu pensei que, tipo, agora eu só preciso deixar vir. Só preciso deixar vir. E a gente passou pela recepção, inclusive eu vi algumas das gestantes que estavam lá aguardando para o pré-natal, porque eu cheguei lá no finalzinho já, né, do horário do pré-natal da tarde. E eu me lembro de ter sentido uma contração muito forte. Foi uma contração muito forte que eu abaixei, e aí eu vocalizei. E o meu esposo que estava vindo logo atrás de mim, ele até começou a questionar para a equipe onde é que ela vai, porque a equipe estava meio que se organizando para me colocar primeiro na sala de avaliação e depois de identificar de fato que eu estava em trabalho de parto, porque até aquele momento elas não sabiam que eu estava em trabalho de parto, elas me colocariam numa das salas de parto mesmo. Voltando um pouquinho a fita, eu não falei que no meio do caminho, depois que a polícia abriu passagem para gente, a Larissa fez outra avaliação, porque eu comecei a sentir uma pressão embaixo e vontade de fazer força. E ela identificou que nesse momento, e aí só Deus sabe que horas eram, mas já era um pouquinho mais de 4, eu já estava com 9 centímetros. E a Larissa já se preparou para o nascimento acontecer ali no carro mesmo. Então, quando eu cheguei lá, a equipe da casa de parto não sabia dessas avaliações. Elas sabiam que eu estava a caminho, mas não sabiam dessas avaliações. Então, nesse vocalizar que eu apresentei, porque a gente ouve muitas gestantes, né? No trabalho de parto, a gente consegue saber o que é o grito de dor, porque está com dilatação acontecendo, e o grito de dor, porque o bebê está próximo de nascer. E aí eu acredito que foi isso que elas usaram como parâmetro para me levar direto para a sala de parto. E aí elas me deixaram na sala de parto. A enfermeira obstetra que veio assistir meu parto, ela nem estava na sala na hora, ela estava com outra paciente do lado, e já estava lá em processo de trabalho de parto, e ela veio para o quarto onde eu estava, e quando ela me avaliou, ela falou, olha, ela já está com 10 centímetros, colo totalmente afinado, o bebê está bem baixinho, ele já está aqui, vai nascer a qualquer momento. E eu não faço ideia, assim, de como
tudo aconteceu. Eu sei que, de repente, eu estava sentada na banqueta de parto. Eu fiz umas 2 ou 3 forças e, e o meu filho nasceu. E eu fico emocionada porque, por ele nascer, a gente não sabia o sexo do bebê. A gente escolheu não saber o sexo do bebê. Na verdade, eu fiz o meu esposo decidir. Que ele também não queria saber, porque ele queria muito saber. Mas eu queria ter essa experiência de não saber o sexo do bebê antes. E quando ela me entregou ele, que ele nasceu, ele estava virado de frente para mim. Ela pegou ele de uma posição que ele ficou de costas para ela, de frente para mim. Então eu olhei para baixo e eu fui a primeira vez. Então eu fui a primeira a saber que era um menino. E foi um momento muito lindo. E assim, eu desejo que esse parto que eu passei, apesar dessa adrenalina desse parto antes, mas assim, um momento que elas conseguiram organizar para mim. Assim, eu cheguei lá e ele já ia nascer. Que também não foi uma opção minha, não foi algo que eu escolhi. Mas eu lembro que elas colocaram o quarto na penumbra, o ar-condicionado estava ligado quando eu cheguei, elas desligaram o ar para poder facilitar para o Pedro Henrique essa transição aqui do lado de fora. Ao redor, eu só via mulheres fortes na sala comigo, mulheres que eu já conheci, que eu conheci durante o meu pré-natal lá, e já tinha conhecido em algum outro momento da minha vida, porque eu escolhi que meu filho nascesse na casa de parto muito antes de estar grávida, de pensar em estar grávida. Eu conheci a casa de parto quando eu fui residente de enfermagem obstétrica e passei pela casa de parto para entender como era a assistência na casa de parto. Porque, apesar de ser uma unidade de saúde do SUS, ela é pouquíssimo conhecida e pouquíssimo divulgada. Então, assim, a assistência de lá é ímpar, singular. Não existe assistência tão qualificada quanto no Rio de Janeiro todo. Então, eu decidi que meu filho iria nascer lá muito antes de pensar e sonhar em ficar grávida. Eu acho que é isso que eu quis trazer para vocês hoje e trazer um relato forte, potente, de uma assistência no SUS, porque eu sinto, e eu já pesquisei aqui, não só de agora, mas antes mesmo de eu ter ficado grávida e durante o meu período de especialização, eu via que não tinha muita informação na internet como um todo, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, sobre um nascimento no SUS que tivesse essa gama de informação de qualidade que não traria medo para quem está do outro lado e vai ter um parto no SUS. Eu tenho certeza que eu viveria essa experiência de novo, inclusive uma segunda gestação, se me acontecer e eu não tiver meios de ter um parto domiciliar, que é o meu segundo cenário de parto opcional, eu volto para a casa de parto se eu for elegível para ter uma assistência lá na casa de parto. Para quem ficou curioso de saber sobre como funciona a casa de parto, como é que é o atendimento na casa de parto, eu vou convidar vocês a irem até o Instagram deles, que é @casa de parto Davi Capistrano. Eu acredito que é esse o arroba, mas eu vou colocar aqui embaixo direitinho para vocês. E entrar em contato com eles através do número de troca de mensagens que eles têm lá na rede deles e ver se vocês são elegíveis para essa assistência. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É 100% gratuito, gente. É uma unidade do SUS. No mais, é isso. O nosso vídeo hoje fica por aqui. Eu optei por contar para vocês um pouquinho sobre esse dia mega transformador na minha vida. E eu vou tentar trazer mais informações para vocês aqui sobre o meu contexto de trabalho, tanto no SUS quanto nessa empreitada de ser uma enfermeira empreendedora e também traçar com vocês todo o meu processo para me tornar uma enfermeira internacional. Então eu convido vocês a continuarem aqui, curtirem e compartilharem esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir esse relato também. E me seguir no Instagram, que é o @eotamiralmeida, e também no meu Instagram profissional, que é o @vossosparteiras.
e ativar o sininho de notificação aqui do canal para vocês estarem sempre por perto quando eu estiver postando novos vídeos. No mais, é isso mais uma vez, família. Um beijão e forte abraço para vocês.